Padre Bosco, um jovem que tem vontade para ser sacerdote, o que é o passo que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa procurar o sacerdote da sua comunidade e dizer do seu desejo. Depois, ele vai fazer um acompanhamento vocacional com o padre promotor vocacional da sua diocese, mais ou menos um ano de acompanhamento, e depois dar os primeiros passos em direção ao seminário, se for o caso, após um tempo de discernimento. E o que vai acontecer no seminário? O que vai estudar? Quantos anos vai passar dentro do seminário? Normalmente, para as dioceses, é feito um ano chamado propedêutico, de introdução ao seminário, em que se estuda um pouco, depois um pouco de disciplina, enfim, introdução à vida do seminário. Reforço escolar também, o aprendizado da vida comunitária, da oração própria do seminário. Depois desse período, que dura um ano aproximadamente, então inicia a faculdade de filosofia, 3 anos de estudos filosóficos. E posteriormente a essa faculdade, 4 anos de teologia, findos os quais ele já pode ser admitido às ordens depois do discernimento feito pela igreja local. E ele vai, depois do estudo, vai receber as graus, se chama, ordenação? Depende um pouco de cada diocese. Algumas já, durante o 3º ano de teologia, já conferem os ministérios, né, de leitor, de acólito, outras um pouquinho mais. Depende um pouquinho de cada bispo. Ele recebe depois o grau de diaconato? Leitor, acólito, depois diaconato e sacerdócio. E tudo isso para ser pronto para celebrar missas e servir o povo. Por isso, acho um jovem que tem vontade para ser sacerdote, que tem a chamada, que ouve a chamada de Deus, não é só uma vontade dos pais dele, mas primeiro a chamada de Deus e a resposta dele para ser sacerdote. Ele vai ficar no seminário quase 7 anos, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, além do ano que experimentar a primeira 8 anos, e depois o ano de diaconato, 9 anos, o ano para ser padre, 10 anos de preparação, para ter um sacerdote pronto para servir a igreja. O que você dá para o povo, os paroquianos, para fazer, para poder acolher a vocação de um sacerdote e acompanhar também a vocação do sacerdote? Primeira coisa, sem dúvida, é a oração. Depois, conhecer o seminário de sua diocese. Em algumas dioceses nós temos a Associação dos Amigos do Seminário, que estão prontos a rezar e ajudar na formação dos seminaristas, também com donativos, com meios materiais. Tudo isso é importante. Amar a sua igreja, falar bem dos seus sacerdotes, colocar exemplos bons de sacerdotes na sua família, falar da beleza da vocação sacerdotal na sua família, rezar em família. Isso é importante, não só para a vocação sacerdotal, mas para todas as vocações. Também para aqueles que vão se casar, que vão celebrar o matrimônio. É importante que na família se experimente a igreja, porque a família é a igreja em casa. Tem muitas pessoas que procuram também mandar para nós cartas no site da Igreja Maronita, procurando também o que precisa de nós para ser sacerdote. A formação a mesma, a Igreja Maronita é uma igreja católica, a formação é a mesma da Igreja Católica Ocidental. Precisa também o seminarista estudar filosofia, estudar teologia. A formação é a mesma na Igreja Católica no mundo inteiro, para preparar o sacerdote e deixar ele pronto para servir aos paroquianos. Padre Bosco, ninguém é perfeito. O ser humano, estamos caminhando com Jesus Cristo para ser perfeito. É muito fácil para criticar, muito difícil para edificar. Por isso, eu acho, quando temos um padre dentro de uma paróquia, ele é dentro da família dele.
e cada paroquiano se sente mais ligado ao sacerdote. A parte da paróquia, das famílias paroquianas, acolher e ajudar. O que é também a parte do sacerdote, ele está pronto para servir. O que é a expectativa das pessoas e também a expectativa do sacerdote para ficar para o povo a imagem de Jesus Cristo. Penso que seja o espírito de família. Então nós pertencemos à mesma família, estamos unidos por causa do amor de Cristo, como dizemos sempre na liturgia, o amor de Cristo nos uniu. Isso acho que é fundamental. Temos a consciência de que não pertencemos a uma organização, mas à família de Jesus, ao povo de Jesus, e o amor de Jesus que nos une. É isso que purifica as nossas intenções, o nosso modo de agir. E vossa mensagem para o sacerdote nesse ano sacerdotal, no encerramento desse ano? O sacerdote deve sempre demonstrar a alegria que ele tem de servir a Cristo e ao povo de Jesus. Isso é muito importante. O testemunho, como de Jesus, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Isso se aplica ao sacerdote de maneira bastante especial. Vamos chamar agora um ícone dentro da Igreja Maronita. A espiritualidade da nossa igreja aqui se manifesta dentro do ícone. Vamos conhecer a espiritualidade do ícone esta semana. Este ícone representa o memorial dos padres falecidos, justos e corretos, e os fiéis defuntos. Na parte superior esquerda do ícone é mostrado a entrega da lei de Moisés no Monte Sinai, junto à sarça ardente. Também a Virgem Maria, que simboliza a santidade e o chamado de Deus. Na parte superior direita é a visão do profeta Isaías no templo, onde um dos serafins, tendo purificado seus lábios indignos e pecaminosos com uma brasa do altar. A pinça também mostra Nossa Senhora. Dentro da abside, Cristo é retratado, o Pantocrato sentado em glória, julgando os filhos dos homens e rodeado pela igreja no céu. Seu trono é carregado por 4 querubins do Apocalipse, com a cabeça de um homem, um leão, um boi e uma águia como símbolo dos evangelistas. Seus pés, entre o céu e a terra, voam dos serafins, na posição de intercessão. Abaixo deles estão os arcanjos Miguel e Gabriel, ajoelhados em adoração. Completando o círculo, são as figuras de São Pedro, apóstolo e fundador da igreja, segurando as chaves do reino, e de São Marom, pai espiritual da igreja maronita. Em torno da abside está escrito em siríaco: bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor. Nos níveis mais baixos do ícone estão representados os da igreja na terra, que descansam na morte, alguns dos quais transportam ramos de palmeiras e lâmpadas. No centro do painel superior, um círculo representando Nossa Senhora, como protetora e intercessora para a igreja. Ladeada por 2 anjos. À direita, um painel representando os padres da igreja. Do lado esquerdo são mostradas as fileiras dos justos e corretos. Sobre o painel inferior estão representados os homens, mulheres e crianças que compõem o grande número de fiéis defuntos, a quem amamos, por quem oramos, a quem se lembramos especialmente nesse dia.